Muito bem, nós estamos recebendo também aqui no nosso programa o Carlos Fetti. Carlos, obrigado pela tua presença mais uma vez, né? Carlinhos, que nos conhecemos há, olha, 3 décadas por aí, né? Tive muita história, né? Sem dúvida, Silvio. Eu tenho um prazer muito grande de ter no meu hall de amigos, né, de relacionamentos, uma pessoa que é ilustrada, um economista, jornalista, sempre com muitos artigos, muitas posições privilegiadas que eu admiro e gosto muito de ler e escutar. A recíproca é verdadeira. Aliás, um dos meus livros foi, foi prefaciado pelo Carlos Fetti, né? Exatamente. E tu é escritor também. Aqui, aliás, deixa eu pegar o teu livro aqui. Tu tens De Volta ao Jogo, né? Vamos falar um pouquinho desse livro, porque uma coisa, esse livro tem um conteúdo que interessa muito a todos nós. De Volta ao Jogo, 36 dias de consciência em coma. Isso foi uma experiência que tu tiveste. Conta um pouquinho para nós como é que foi sair dessa experiência e como é que está a tua vida depois desta experiência. Silvio, a minha vida tem realmente um corte muito importante, né? Na verdade, a minha vida é formada de ciclos de 6 em 6 anos. É engraçado isso desde o momento do nascimento. Mas quando eu tive 2021 acometido pela Covid, eu realmente passei um sufoco aí muito grande. Eu estava trabalhando na saúde, tive um acidente de trabalho e acabei na UPA da Zona Norte primeiro, depois no Hospital Vila Nova. 14 de fevereiro de 2021 fui entubado até o dia 22 de março do mesmo ano, né? Foi uma experiência muito, muito difícil, muito complexa, e eu te confesso que os meus valores, muito do que eu tenho, assim, eu tenho convicção que os meus canais de espiritualidade abriram demais, assim. Eu sou uma pessoa bem diferente depois dessa minha experiência de quase morte, essa passagem, né? E esse livro, que lancei dia 13 de novembro agora, na Feira do Livro ainda, ele é um livro que ele fez uma catarse da minha vida, assim, né? E eu tive uma necessidade até, eu diria que tanto espiritual, mas muito psicológica, de jogar um pouco para fora isso. E a felicidade de poder compartilhar com as pessoas um pouco da nossa existência, né? Da nossa vida. E eu tenho a convicção, como tu também é um espiritualista, né? Eu acredito realmente que a gente tenha outras dimensões de vida futura, né? E então, para mim, é uma coisa muito rica isso, né? E nós temos sempre um propósito na vida, temos uma missão a cumprir, né? De repente, eu acho que essa escalada tudo e essa escala tua, né, ela te propicia exatamente em função do que tu és, né, daquilo que tu já era um camarada espiritualizado, a oportunidade de levar para as pessoas também essa experiência, né? Porque é uma experiência de vida e morte. Exatamente. Né? E a minha vida também, eu estou há 14 anos hoje na gestão pública, né? Passei por 7 áreas diferentes. Tu vê, estive na saúde no ápice da pandemia, junto com o Dr. Mauro Sparta, que é uma pessoa maravilhosa, secretário da Saúde, e de lá eu saí em março desse ano para ir para a Secretaria de Transparência e Controladoria. Parece que esse fechamento, ou esse encaminhamento, até com o lançamento do livro, ele me propicia estar num lugar que eu creio que eu possa trazer coisas boas e benefícios para a gestão pública também, nesse lado do balcão, né? Então, para mim, é muito rico isso, né, Silvio? Como é que foi a família, né? Tu teve um episódio muito trágico, né, também nisso, né? Sabe, né, Silvio, eu não fui avisado de quando seria entubado, né? Isso aconteceu dia 14 de fevereiro e eu sei o momento que fui, mas não tive a notícia, o que, aliás, até para mim foi muito bom. Eu não interrompi a minha atividade cerebral. Tu imagina, eu estou num outro plano, eu não estou enxergando nada do que existe nesse lado aqui, com a minha vida seguindo, minha atividade de raciocínio. Agora, a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, eu tenho uma filha, Juliana, eu tenho umas fotos assim desse período, foram feitos alguns registros, ela cheia de acnes, assim. Tu imagina emocionalmente o peso para uma menina de 28 anos estar com o pai, na época ela tinha 26, né? Tu imagina o peso disso em termos de saber que o pai está ali, sujeito a não retornar. A questão e as emocional notícias, dela, né? mas a minha esposa, mas nunca perderam a experiência, né? A experiência da expectativa de que eu iria voltar. Então, esta vivência, na verdade, que culminou numa experiência delas, da família, da unidade de integração, eu tenho certeza que muito da minha presença estar nesse plano deve-se ao que elas rezaram, o que elas projetaram para o meu benefício, né? Bom, esse teu retorno, como é que tu estás hoje atuando? Eu me lembro muito bem, eu conheci o Carlos, ele era diretor lá do Cindy Lojas, né? E o Cindy Lojas, aqui em Porto Alegre, ele só é, desculpa eu te dizer isso, ele só é o que é hoje em função do trabalho dessas gestões passadas, nas quais pontificou o Carlos Fetti, que está aqui comigo. Então, o Cindy Lojas hoje é uma grande instituição, uma grande entidade representativa dos lojistas de Porto Alegre,
que tem digamos assim, tem um carinho especial de todos os lojistas, né? Tanto é que se agregam cada vez mais lojistas assim, de lojas, porque ele realmente fornece, ele dá a contrapartida que o associado precisa nessas horas. Como é que está a tua atividade hoje nesse lado empresarial? Eu sei que tu é hoje funcionário da prefeitura, mas tu nunca deixaste esse lado assim de empreendedorismo, de estar junto das entidades. O Cindy Lojas, Silvio, foi um marco. Com 24 anos eu ingressei lá e saí com 36 anos. Foram 14 anos, uma experiência riquíssima. E tudo que eu tenho na minha vida de essência, de reconhecimento de mercado, de ter sensibilidade para avaliação, fazer pesquisas, né, comportamentais. Então a gente carrega forjado em si tudo aquilo que a gente acumula de vivências e experiências profissionais. Para mim, essa passagem foi extremamente rica, muito, muito válida. Eu convivi com grandes economistas, né? Pessoas com a formação da nossa área aí, e isso me estimulou muito, me trouxe um perfil de atuação que mesmo no lado público, né, que é um lado mais árido, um pouco mais difícil, conservador, e que gera tanta expectativa de parte dos cidadãos, a gente consiga buscar e trazer para o lado público as convicções e assertividade que o meio empresarial nos proporcionou nessa vivência. Por isso, assim, a minha forma de ser e agir, ela é muito pautada por essas experiências anteriores. Eu procuro fazer uma conjugação para fazer uma extração de gestão melhor do que eu possa de entregas, né? Carlos, nós temos mais ou menos, guardado algumas diferenças de idade, uma certa contemporaneidade, do ponto de vista de alimentar a esperança de um Brasil realmente desenvolvido, próspero e justo. Os acontecimentos, os fatos, é que de certa maneira nos desestimulam, embora nós tenhamos que ter força, coragem, persistência, porque nós não podemos desistir do Brasil. Nesta semana tivemos aí um evento que, de certa maneira, é emblemático, né, de como funciona o sistema que quer manter o Brasil escravo e subjugado a uma elite sem vergonha, corrupta, cafajeste. Olha, não há predicados inqualificativos desse pessoal. A escolha do novo integrante do Supremo Tribunal Federal na figura do senhor Dino representou muito bem isso. O sistema não quer sair, né, dessa situação que tem de domínio sobre o país, nos tornando escravos e transferindo sempre a abertura do país para ser uma grande, uma pujante economia com prosperidade, com riqueza e sendo mais justo também. Qual é a tua avaliação que tu faz deste momento do quadro brasileiro? Silvio, eu fico estarrecido com algumas notícias e a gente recebe muito rapidamente hoje pela internet, né, as informações. Foram 47 senadores votando a favor da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para ser ministro do STF, né, a mais alta corte. E nós passamos por uma crise muito grande, institucional. No passado recente a gente teve a Lava Jato, que infelizmente foi enterrada e da maneira mais absurda que nós poderíamos imaginar que pudesse, né? E agora nós estamos tendo artífices desse processo ocupando, né, a nossa Corte Suprema aí, e eu vejo assim umas interferências descabidas, além das interferências todas que nós tivemos até agora, a eleição, a indicação de Flávio Dino para ser ministro, com perdão de qualquer situação, mas eu realmente me deixo estarrecido como é que nós chegamos ao ponto de entre 81 senadores, 47 senadores votarem em favor disso, sabendo que a maioria da população, com toda a convicção, não está sendo atendida. E nós temos realmente que passar. O judiciário é um poder, infelizmente, extremamente problemático, com porteiras fechadas, né? Nós temos muitas evidências de problemas e precisamos enfrentar essa pauta, sob pena de o Brasil ficar num atraso e um ostracismo, infelizmente, que nós estamos perplexos em ver a possibilidade. Eu sempre digo o seguinte, o grande problema, o grande passivo, a grande tragédia que nós passamos nestes tempos é exatamente a devastação ética e moral das instituições brasileiras. Eu te pergunto assim, qual é a instituição brasileira hoje que a gente pode acreditar? A última eram as Forças Armadas. Hoje nem o Judiciário escapa. Então a devastação moral que houve, que está havendo nas instituições, claro que ela teve um propósito todo, né? De tirar exatamente a credibilidade dessas instituições e fazer com que elas fossem ocupadas por gente comprometida com um projeto de governo que não quer o bem-estar do país, que não quer o progresso e a prosperidade do país. Então, parece que essa também foi uma grande tragédia, quer dizer, devastar a credibilidade das instituições, que, as instituições tinham que estar acima das pessoas, né? Hoje não. Hoje são dominadas
essas instituições por gente que não tem o mínimo pudor de fazer o que quer que seja para se lucupletar e ao seu grupo em detrimento do país, da nação brasileira. Silvio, eu acho que o povo brasileiro teve um despertar. Eu não sou anacrônico também na ideia de que a gente vai ter uma submissão eterna, tá? Eu vejo que as pessoas estão se mobilizando, a gente vê movimentos. Então, neste momento, nós temos um status quo formado e retomado de uma maneira muito negativa. Mas nós tivemos um momento anterior que nós conseguimos clarificar muitas dessas coisas em relação à questão até do cenário macroeconômico nacional. A gente teve uma outra relação, né? E eu creio que as pessoas estejam vendo isso. Mesmo aquelas que tenham tido, de alguma maneira, alguma ilusão com as pessoas, com os atores que estão hoje, elas estão atentas e estão vendo, né? Então, existe uma explicação para isso e eu acredito muito, eu sou esperançoso e acho que pessoas como o nosso pensamento, com a nossa visão, elas precisam não sucumbir a essas coisas e precisam que as pessoas de bem se posicionem para exatamente na modelagem, no modelo, né, pelo nosso exemplo, conseguir fazer com que a gente consiga as mudanças tão necessárias. Ou seja, vamos resistir, continuar lutando, porque a vitória vem, de qualquer maneira ela vem, porque o bem sempre vence o mal. Carlinhos, obrigado pela tua presença aqui. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer estar contigo também.